Esse é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também sempre pela internet no futuraplay.org. Em 10 anos, o número de mortos no trânsito brasileiro saltou de 35 mil para mais de 44 mil. E esse crescimento atingiu também os cofres públicos. Só em 2014, mais de 56 bilhões de reais foram gastos para cobrir despesas relativas aos atendimentos médico e previdenciário às vítimas, por exemplo, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. No mesmo ano, 2014, a região sudeste concentrou a maioria das mortes, mas foi o centro-oeste que recebeu o título de região mais perigosa para dirigir, de acordo com o relatório Retrato da Segurança Viária. Agora, no Conexão Futura, a gente discute educação no trânsito e fatores fundamentais para uma conduta mais consciente de pedestres, ciclistas, motociclistas e, claro, motoristas. Eu recebo no estúdio Marisa Dreis, especialista em segurança em trânsito, e o coronel Marco Andrade, coordenador de operação da Lei Seca Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Conexão. Obrigada. Obrigada pela presença para a gente discutir esse assunto tão importante, né? Claro. Marisa, começo com você. Temos um vilão, um grande vilão, para esse número tão grande de acidentes? Temos, Eliane, 90% dos acidentes que acontecem são por falha humana. Então, o grande vilão é a falta de atenção dos motoristas. Apenas 10% desses acidentes acontecem por defeito da via ou veículo. Falta de atenção. Falta de atenção, Eliane. Velocidade excessiva entra nessa lista? Velocidade excessiva, ela entra num segundo lugar porque é possível de ser aferida. Então, o segundo maior vilão é exatamente a velocidade excessiva no trânsito. Também é um fator que mata bastante. Tem outro detalhe que você quer trazer? Está nessa lista. Poderia ser o vilão também, né? É o uso do celular. Dentro da falta de atenção, que hoje é a maior causa, porque está dentro desses 90%, o uso do celular sai em disparada. Assim, é uma infração que constantemente é presenciada nas ruas. E por que o uso do celular gera tantos acidentes? Na verdade, o trânsito é muito dinâmico e o motorista, quando está dirigindo, ele usa alguns fatores, né? Que é o cognitivo, que é a atenção que esse motorista tem, o sensorial, que diz respeito à audição, à visão e também à velocidade dos reflexos que esse motorista precisa ter. Como é que isso acontece? O trânsito, à medida que o motorista vai dirigindo, ele vai se comunicando. Ele vê uma placa, ele toma uma atitude, ele vira à direita, à esquerda, ao GPS. Então, é um constante raciocínio. Quando esse motorista para de raciocinar o trânsito e começa a pensar em atender o celular, toda essa atenção que estava voltada para o trânsito se volta para o celular. E isso acaba tirando dele a capacidade de resposta num tempo adequado para a segurança no trânsito. Ou seja, ele que poderia reagir num tempo normal, entre 1,5 segundos para perceber o perigo, mais 1 segundo para conseguir frear um veículo, trazendo aqui um exemplo de um veículo que estivesse a 80 ou a 100 km por hora, isso daria 2,5 segundos, ele passa a usar esse tempo voltado para o celular. E o que acontece? Se tiver algum fato no trânsito que demande que ele pare, ele não vai conseguir parar, porque ele está com a sua atenção voltada para o telefone. Esse assunto ele é tão atual e é tão importante que há várias pesquisas no mundo. Pesquisadores de diversos países já têm se dedicado a fazer a medição desses tempos. E um dos dados mais importantes que nós temos hoje é que o tempo que se leva para o motorista buscar o telefone, olhar para o telefone, apenas para perceber quem está ligando, é de 4,5 segundos. É muito superior ao tempo que ele levaria
para parar um veículo. Se nós formos pensar em termos de metros, se esse motorista tiver a mais ou menos 100 km por hora, esse tempo, essa distância de parada dele em 4 segundos chega a 120 metros. E o que pode estar à frente desses 120 metros? Uma criança, um pedestre? Muita coisa. Um outro veículo também distraído, um outro motorista ou motociclista também distraído usando o celular. Engraçado que o celular passou a ser infração gravíssima. A multa foi aumentada, quase R$300, e nem assim, nem doendo no bolso, né? No caso do álcool, a gente tem um exemplo que também é bem sucedido de ação, no caso, a Operação Lei Seca vai fazer quase 8 anos de operações aqui no Rio de Janeiro. Sim, completaremos 8 anos de ações de fiscalização e educação ininterruptas, isso é muito importante. Que o álcool também, o consumo de álcool também era um grande vilão, ou continua sendo um grande vilão, mas a ação Lei Seca, a Operação Lei Seca já conseguiu algum resultado, perceber com todas essas campanhas educativas, alguma mudança nos números? Sim, a mudança de comportamento é possível ser visualizada hoje, principalmente na sociedade fluminense, onde a Operação Lei Seca atua de forma constante durante quase 8 anos. Nós percebemos que as ações ininterruptas que acontecem todos os dias ao longo desse período provocaram uma mudança de comportamento no cidadão fluminense. E essa mudança de comportamento, essa mudança de hábitos vem gerando mudanças de resultados no que a gente tem visto nas ruas propriamente ditas. Quando começamos a Operação Lei Seca em 2009, 20% dos motoristas fiscalizados pelos nossos agentes eram flagrados dirigindo sob efeito do álcool. Essa média hoje é de 7%. Em algumas regiões da cidade, chegamos a 3,5%, 4%. Ou seja, um indicativo muito positivo de que o cidadão está mudando o comportamento. E essa mudança de comportamento que precisamos buscar em outros viés e outras realidades para o trânsito é que vai gerar, com certeza, a redução do número de vítimas que ainda temos no nosso Brasil. O Brasil produz mais de 40 mil mortos no trânsito. Precisamos fazer muitas coisas de fiscalização e educação para tentar virar esse jogo. Bom, nós temos fotos que vocês passaram para a gente de divulgação. Acho que é até interessante a gente ir mostrando enquanto conversamos. Como vocês planejam, né? Onde chegar com a operação? Existe um planejamento, um levantamento das áreas onde ocorrem mais acidentes relativos à ingestão de álcool? Enfim, como vocês acabam escolhendo os pontos para atuação? São vários fatores que influenciam o planejamento, sem dúvida alguma. As estatísticas de locais de acidente, as estatísticas do SAMU que socorrem as pessoas nas ruas e, principalmente, o desenho e a percepção dos grandes lugares de grandes concentrações e atrativos de pessoas para que elas passem a sair e se divertir. Os corredores de ligações dos principais bairros da cidade, ou seja, onde existe uma circulação muito grande e indicativos positivos que é necessário a nossa presença, a operação procura buscar no seu planejamento que estejamos presentes para poder evitar que algo maior possa acontecer. Nós temos notícias também de que os motociclistas foram as principais vítimas em 2014 desses acidentes. Qual o comportamento deles que você observa, Marisa? O motociclista, muitas vezes, vamos voltar aqui à questão do celular. Faz uso do celular também e isso multiplica bastante o risco para ele. Por quê? Porque ele é altamente vulnerável. É um índice de morte que nós temos em rodovias altíssimo de motociclista. Então, além dele ficar com a atenção desviada, ele também solta a mão do guidão da motocicleta, tornando essa direção... autoconfiança, né? Pois é, ainda mais perigosa. E o pior, veja, quando a atenção é focada no celular, acontece um fenômeno em que a pessoa assume a visão de túnel, ou seja, a visão focada apenas à frente do que está acontecendo. Ela perde a visão lateral. E o que acontece? Ela deixa de perceber o perigo, colocando a si em perigo e também aos demais. Esse risco na motocicleta é muito maior, exatamente porque o motociclista é muito mais vulnerável do que o veículo. E isso acontece também com a ingestão do álcool, coronel? Sem dúvida alguma. O motociclista, a gente precisa lembrar que a moto é um veículo que, se estiver parada, ela cai. Ela precisa estar em movimento para se equilibrar e se manter em linha reta. Então,
todos os fatores que influenciam o comportamento do motociclista para a condução do veículo influenciam de forma muito positiva. Imagina que é você se equilibrar em velocidade sem estar com a sua percepção, a sua capacidade psicomotora completamente plena. Então, a ingestão do álcool atrelada ao excesso de velocidade, por vezes o uso do celular ainda, né, e ainda concomitando com isso a falta de capacete. Infelizmente, muitos motociclistas, pela questão do nosso país ser um país tropical, pela questão das temperaturas, insistem em achar que é normal dirigir sem o uso do capacete. Então, todos esses fatores contribuem muito para a grande vulnerabilidade do motociclista e é por isso, sem dúvida alguma, que ele é um dos grandes... É o principal tipo de vítima que nós temos no trânsito. Tá bom. Nós vimos as fotos agora há pouco. Existe um limite tolerado de ingestão de álcool? A tolerância no Brasil hoje é zero. Na verdade, por chegar à conclusão de que produzimos mais de 40 mil mortos no trânsito, o país precisou adotar medidas incisivas para tentar frear essa realidade tão drástica que temos na sociedade. Medidas enérgicas precisavam ser feitas. Então, temos uma legislação hoje muito rígida para tentar frear essa questão. Bom, eu convido para a conversa agora a Salete Romero, que é especialista em segurança no trânsito. Ela representa a Condu. E o último boletim de segurança no trânsito da instituição chamou a atenção para o alto número de atropelamentos em rodovias, embaixo de passarelas. Salete? Olá, Eliane. Prazer estar com vocês. Bom, Salete, oi. Sim, com relação a esse boletim de segurança, realmente são estatísticas que costumam sair aí pelas rodovias, né? São informações assim relevantes, porque esses atropelamentos ocorrem justamente próximo a passarelas, né? E quando nós falamos aí de comportamento no trânsito, nós precisamos pensar que nós também somos pedestres, independente se nós utilizamos um veículo de passeio ou uma moto, se é um condutor de caminhão ou de ônibus, enfim. Todos nós, muitas vezes, precisamos atravessar a rua e muitas vezes nós não vamos até a faixa que está aqui a 5 ou 10 metros de nós, não é mesmo? Então, isso é importante nós olharmos para isso e percebermos que nós também somos pedestres, porque é uma questão que a gente esquece, assim que a gente assume aí um volante ou um guidão de uma motocicleta, como estávamos falando, não é mesmo? É importante nós observarmos isso, porque quando nós passamos, então, numa rodovia, e aí nós percebemos que ali tem uma passarela, a passarela é um equipamento muito caro para os gestores de trânsito, não é mesmo? Ele é um dos mais caros. Então, quando há uma passarela, nós orientamos para que a gente, estando no veículo, diminua a velocidade. Porque fatalmente vai ter alguém também que não vai querer subir aquela rampa, aquela escada, embora ali seja mais seguro. Tudo isso, para mim, são questões assim, de falta de orientação, porque se o pedestre souber de que muitas vezes, na maioria das vezes, se ele se utilizar dessa passarela, além de mais seguro, ele chega antes do que aquela pessoa que fica tentando atravessar através da rodovia. Então, a educação passa também pelo pedestre. Exatamente. Acho que é o primeiro ponto, né, quando nós pensamos em segurança no trânsito. Se nós tivéssemos como consta no Código de Trânsito Brasileiro, na grade escolar, se nós tivéssemos um preparo desde a pré-escola sobre isso é lei, consta no Código de Trânsito, né? Em toda escola, da rede pública ou privada, tem que ter a disciplina trânsito. Se nós tivéssemos realmente seguindo essa regra, essa lei, nós teríamos pedestres muito mais conscientes, né, do risco que correm e da questão realmente da pressa, que nos dá a impressão de que muitas vezes nós estamos ganhando tempo, mas a segurança não nos atrasa. O que atrasa é justamente o acidente. E é isso que precisaria ser tomado a partir aí da pré-escola, não é mesmo, Helena? Salete, na sua opinião, então, na opinião do Condu, é mais importante, o que faria mais diferença? Melhorar a educação da população para o trânsito ou aumentar investimentos em infraestrutura? São duas coisas muito importantes, vamos deixar aqui claro. Mas, num primeiro momento, o que ajudaria a reduzir esses índices imediatamente? Nós precisamos já começarmos com a educação de trânsito, isso em todas as áreas,
tanto para o pedestre como para o motorista, o motociclista. Isso precisa ser retomado de uma forma muito mais intensiva. Nós temos pouco preparo para esses condutores e, paralelo a isso, nós temos que olhar também para as condições das vias. Quando você comentou no início da reportagem que nós temos aí uma região alta de acidentes na região sudeste e as vias são mais perigosas na região centro-oeste, é exatamente isso. Na região sudeste, aqui na nossa região entre São Paulo e Rio de Janeiro, nós estamos com as vias em melhores condições. Nós temos aí Dutra, Castelo Branco, Bandeirantes, enfim, várias rodovias em ótimo estado de conservação. Ora, isso era para ser, então, um benefício para esse condutor. Então, o que nós vemos aí é que os condutores não estão preparados para circular em rodovias em bom estado. Então, se a gente melhorar as rodovias, a gente fica até preocupado com isso, não é mesmo? Na Centro-Oeste. Então, vias em condições não boas, então, por isso são consideradas rodovias perigosas, e aí o condutor acaba tomando um cuidado maior em função de um buraco, em função de um problema com o veículo, em função disso, né? Mas, justamente, 81% dos acidentes mais graves ocorrem em condições boas, em rodovias em bom estado de conservação. E muitas vezes, Salete, envolvendo profissionais do volante, caminhoneiros experientes, motoristas experientes. Isso é, no mínimo, curioso. Seria autoconfiança eles acreditarem que realmente têm o poder segurando aquele volante? Exatamente, Eliane. O que nós ministramos muito nas nossas palestras, nossos treinamentos, a gente fala muito sobre isso. Nós dificilmente vemos uma pessoa que está começando a dirigir, dificilmente nós vemos ela trafegando, excedendo a velocidade. Dificilmente nós vemos uma pessoa recém-habilitada fazendo uma ultrapassagem inadequada. Nós percebemos essas atitudes em condutores experientes. E aí é uma questão realmente a se pensar, porque normalmente experiência é algo bom, é algo positivo, que nos qualifica normalmente para uma atividade além. Só que no trânsito é um dos poucos cenários onde quanto mais experiência, mais desprezo com relação a todos os comandos que nós precisamos fazer com atenção ao trânsito. Quanto mais experiência, mais excesso de confiança. E por isso que a maioria dos acidentes ocorrem com motoristas experientes. Isso é muito sério, porque aí quando nós estamos preocupados em formar, né, quando você está dizendo da educação do trânsito, sim, nós precisamos começar lá da criança a formar a conscientização, mas também nós precisamos fazer um trabalho também paralelo a isso com os condutores que muitas vezes se apegam nessa questão de que eu já dirijo há 10, 15, 20 anos e justamente se deixam levar por uma questão muito importante, Eliane, que é o poder que o veículo nos dá, uma falsa sensação de poder. Falsa sensação, realmente. Salete, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Conexão Futura, tá? A gente espera contar com você numa outra oportunidade também. Obrigada, Eliana. Até logo. Me diga uma coisa, Marisa. Você acredita que o atual Código de Trânsito que nós temos, ele colabora para a gente ter um trânsito seguro? Ele está totalmente claro para as pessoas? Você tem alguma crítica em relação à nossa legislação? Eliane, o nosso Código de Trânsito, ele recebeu agora uma quantidade bastante grande de modificações. E essas modificações vieram sendo pensadas, pelo menos aí por 5, outros a menos, ou 3 anos, para uma adequação desse código, né? Então, eu acho interessante a gente destacar, mesmo a questão do celular, mais uma vez voltando, antes se referia só a utilizar o celular falando, hoje só pegar o celular, já esse é o artigo 252, um dos incisos, já é uma infração de trânsito. Então, a lei, o trânsito, a sociedade é dinâmica e a nossa legislação também. E eu te digo, não vai parar por aí. Já há outras propostas de modificação do nosso código. Mas o código, na verdade, ele tem um sentido punitivo. Assim,
O bom mesmo seria que nós tivéssemos um trânsito, uma educação para o trânsito, já no ensino fundamental e posteriormente no ensino médio, e uma continuidade dessa educação para todas as pessoas, porque o trânsito é um sistema e ele é formado também de pedestres. E como o pedestre tem acesso à legislação? Normalmente ele nem sabe. Uma pessoa que viva, às vezes, numa cidade do interior e que venha para uma metrópole, onde nós sabemos que os níveis de atropelamento são muito altos, será que essa pessoa vai saber se comportar? Será que onde ela aprendeu? Normalmente isso não acontece, porque hoje a educação para o trânsito é dada como transversal e nem sempre as escolas conseguem trazer isso para dentro da sala de aula. E há outras propostas também, como uma das grandes novidades do trânsito, que era uma das primeiras propostas da municipalização do trânsito. Isso ainda não aconteceu inteiramente. Nós ainda temos muitos municípios no Brasil que não são ligados ao Sistema Nacional de Trânsito e aí não se inserem inteiramente, deixando essa parte de educação mais para frente. Então, respondendo, eu acho que o Código de Trânsito que nós temos hoje, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é muito bom, sim, ele tem muitas previsões, mas ele precisa ser, como toda a legislação, constantemente atualizado. Ele foi agora em 1º de novembro e outras mudanças já estão previstas também. Tá bom. A educação está norteando a nossa conversa aqui, não tem outro jeito. Ela realmente se faz presente nesse assunto, inclusive a educação e a informação para quem é vítima de acidentes de trânsito, né? A gente tem um seguro, pouca gente sabe, o DPVAT. Quem tem veículo paga o DPVAT junto com o IPVA, mas quando, infelizmente, se envolve em algum acidente, muitas vezes não sabe, né? Tem como, lembra para os nossos telespectadores a importância desse seguro? Sim, o seguro que existe para o Brasil, é importante colocar que ele não é só para motoristas, é para motoristas e pedestres. Então, qualquer pessoa que se envolva em algum tipo de acidente de trânsito, ela tem direito ao seguro do DPVAT. Basta que ela busque hoje na internet os postos do DPVAT, não é preciso de advogado, não é preciso de nenhum tipo de atravessador, de pessoa que ajude para esse tipo de coisa. Basta procurar o posto do DPVAT, dar entrada no seguro e exigir um direito que é seu. Na verdade, o objetivo do seguro não é solucionar o problema, apenas amenizar o impacto de um problema que a sociedade hoje reconhece como um problema significativo e fundamental. Tá bom. Nós falamos da importância da conscientização do pedestre também, e a gente ainda tem que acertar ou sempre esclarecer, ciclistas e skatistas também têm a sua missão nessa questão, né? Sem dúvida Marisa. alguma. Exatamente. O ciclista, muitas vezes, ele não se sente com as mesmas obrigações do veículo em termos de sentido da via e parada no semáforo. E isso é muito importante, porque o pedestre conta com a parada dele também para que possa fazer uma travessia segura. E skatistas e demais usuários de equipamentos de deslocamento, patinadores, muitas vezes nas grandes metrópoles nós os encontramos nas vias, utilizando a via do veículo no meio dos veículos e o que efetivamente não são considerados veículos, né? Não tem a velocidade, não tem a proteção, se colocam numa situação de vulnerabilidade muito grande e, claro, ficam sujeitos ao atropelamento. Então, é muito importante também que a bicicleta utilize as ciclovias e que os patinadores, skatistas também utilizem as vias que são voltadas para o lazer, para o divertimento, de maneira mais direcionada. Enfim, é preciso, existe uma definição interessante que se chama cidadania no trânsito. É agir como cidadão, cumprindo os seus deveres e tendo os seus direitos também no trânsito, utilizando para cada um as vias adequadas e fazendo cada um o seu papel para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. Tá bom. Quer complementar? A Marisa foi muito feliz na sua colocação. Eu queria chamar a atenção apenas de, independente se patinador, skatista, ciclista, motociclista, motoristas, todos somos cidadãos. E como cidadãos temos que dar o exemplo e construir o local que nós escolhemos para morar, as nossas cidades,
construir juntos uma realidade melhor. É preciso, o homem moderno hoje, ele precisa e depende do trânsito para sobreviver. Ninguém vai à escola, ao mercado, ao trabalho, sem interagir com o trânsito diariamente. Seja se locomovendo no próprio meio de transporte ou mesmo a pé. Então é importante que a sociedade tenha exatamente essa percepção de que a responsabilidade da construção de algo, num trânsito mais seguro, mais humano, é de todos nós. O poder público precisa sim cumprir o seu papel, seja fiscalizando, seja incentivando ações educativas, mas a sociedade precisa entender que ela é o fator principal, o ator principal nesse cenário para que a gente possa transformar o trânsito do nosso país num trânsito mais humano. Bom, com a sua mensagem eu vou encerrando o programa, mas antes eu vou mostrar a página da Operação Lei Seca. Está aqui, operaçãoleiseca.com.br. E também a Operação Lei Seca está no Facebook. Que tipo de informações vocês trocam aqui? Nós buscamos, através das redes sociais, ampliar a nossa forma de comunicação com a sociedade. Na verdade, buscamos provocar, como disse anteriormente, essa mudança de comportamento social. E as redes sociais ampliam essa possibilidade de comunicação. Então, mostramos as nossas ações, desenvolvemos ações educativas. O viés educativo da Operação Lei Seca faz um trabalho muito importante de palestras em escolas e universidades, informar a sociedade, dar conhecimento do problema que é o trânsito e o que nós temos feito para contribuir para essa mudança, essa melhora. Bom, também a página no Facebook da Marisa Dreis. Bom, muito obrigada pela participação de vocês no Conexão Futura. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Eliane. Até a próxima. A você de casa também, muito obrigada pela companhia. O Conexão Futura vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Até a próxima.